Boa tarde para todo mundo. Esse é mais um Octa na Prática. Estou super feliz de ver todo mundo aqui online com a gente para participar de mais uma live. Galera, a gente vai se apresentar rapidinho para quem não conhece a gente. Depois a gente passa alguns recadinhos paroquiais e, por último, Octa na Prática, mão na massa. A gente vai falar bastante aí sobre como automatizar 100% da sua operação com o Octadesk. Então vamos lá. Acho que primeiro ponto, gente. Sou o Arthur Mendes, sou gerente de produtos aqui na Octadesk e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial da Octa ou WOS. Rubio, por favor, se apresenta aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Rubio, eu sou par aqui do Arthur, do time de produto também. Vou falar aqui sobre algumas novidades aí dentro do nosso bot. Bom, recadinhos para o Kaiser. Vamos nessa. Então, gente, primeiro ponto, tá? Para quem nunca participou do Octadesk na prática, a gente primeiro vai fazer um trabalho onde a gente apresenta um conteúdo e depois compartilha a tela e vai para o Octa para fazer as configurações. Aqui embaixo, vocês vão ver alguns botões, dois deles são muito importantes. O primeiro, o chat, onde a Luana Tomé acabou de falar boa tarde. Então, manda ali um boa tarde, o nome da tua empresa e a cidade que você está falando, para todo mundo saber quem são aí as pessoas que estão aí na live. E o segundo ponto, um pouquinho mais para o lado, vocês vão ter o que nós chamamos de Q&A, que é o QIA, que é um balãozinho com uma interrogação dentro. Esse botão serve para você fazer uma pergunta oficial na live. Então, no chat, você pode interagir com todo mundo que está participando. No Q&A, QIA, você vai fazer uma pergunta oficial. Então, se algum conteúdo não ficou claro ou você quer deixar uma pergunta, ou nós vamos responder online ou nós vamos responder no fim da live, nos últimos minutos, ok? Rubio, algum outro ponto para a gente começar? Acho que só um último ponto, no final vocês vão receber uma pesquisa de NPS também. Isso é mega relevante para a gente saber se a gente está indo no caminho certo ou se a gente ainda precisa melhorar alguma coisa aqui. Então, no final, fiquem até o final e preencham a pesquisa ali também. Acho que é isso. Exato, exato. É lá que vocês podem falar sobre outros tópicos que nós vamos abordar nos próximos Octa na Prática, feedbacks para a gente melhorar. Então, começando, galera. Quando a gente fala sobre automatizar 100% da operação com o Octadesk, é muito importante que a gente tenha a seguinte clareza. Automatizar algo significa que o cliente vai ter uma experiência igual ou melhor do que ele teria com um humano. A Octadesk, como um todo, ela só existe para fazer com que as empresas atendam como as pessoas querem ser atendidas. Então, acho que um ponto muito importante para a gente estar alinhado aqui é: não adianta automatizar algo que não entrega valor para o cliente final. Porque as empresas partem da ótica de que, uma vez automatizado, os humanos, ou seja, as pessoas contratadas, os colaboradores, teriam menos esforço para entregar o mesmo resultado. Essa não pode ser a principal premissa, porque a premissa de automatizar algo é fazer com que o cliente consiga se resolver sozinho, ele conseguir se autoatender. Porque todas as vezes em que o cliente precisa entrar em contato com a sua empresa, significa que algo não funcionou como deveria funcionar, algo não é tão claro quanto deveria ser, ou algum processo não é claro e autoexplicativo a ponto de ser necessário solicitar ajuda. Então, uma vez que nós falamos sobre automação ou automatização, é importante ter clareza de que a métrica de sucesso dessa automação é a satisfação do cliente e não necessariamente o quanto de esforço nós reduzimos na nossa operação. O esforço reduzido na operação é uma consequência, é um resultado secundário. O primeiro é, de fato, fazer com que o cliente tenha uma boa operação. Porque o caminho contrário disso são aquelas horas de telefone que você não consegue falar com ninguém, você não consegue voltar no menu, você não sabe quais são das opções que foram fornecidas, qual de fato resolve o seu problema, e se você apertar o mais errado, adivinha o que acontece? Tem que voltar tudo de novo
e tentar mais uma vez adivinhar o que é que você tem que fazer para resolver o seu problema. Então, na Octadesk, o Rubio e eu, como pares de trabalho, nós temos uma grande verdade no desenvolvimento de produto. O, o foco é o foco do cliente e não o foco no cliente. É bem diferente porque o foco do cliente da Octadesk é a experiência que ele proporciona para o próprio cliente. Então, para nós, é muito importante que nós também a gente também acompanhe as métricas que vocês olham como um sucesso e principalmente o que em tecnologia a Octadesk pode fornecer para que vocês, como empresas, atendam os clientes como eles querem ser atendidos, tá? Então, acho que antes de mais nada, sempre que a gente estiver pensando em uma automação ou qualquer coisa do tipo, a resposta deve ser: como é que a vida do meu cliente vai ficar mais simples depois que eu terminar isso daqui? Se você pensar assim 100% das vezes, o que o Rubio vai mostrar para vocês agora vai fazer muito sentido, ao contrário de pensar qual atividade aqui eu poderia de fato automatizar para não precisar fazê-la mais. Então, se a gente conseguir orientar a nossa tomada de decisão baseada no foco do cliente, a gente consegue construir produtos, serviços e experiências que vão além da expectativa, tá? Então, galera, vou passar a bola aqui para o Rubio para ele complementar essa minha fala e trazer sobre uma grande novidade que a Octadesk disponibilizou esse mês de outubro para todos os clientes, porque isso com certeza vai mudar a maneira como você olha para automações dentro do Octadesk. Certo, Rubio? Certíssimo. Bom, pessoal, uma das coisas que é mega relevante aí para a gente conseguir atender o cliente da forma que a gente quer é a gente ser resolutivo. E a gente sabe que ser resolutivo às vezes depende de outros sistemas. Às vezes a gente não vai ter toda a informação dentro da Okta, a gente não vai ter dentro do fluxo do bot todos os dados ali, ou você vai precisar de fato fazer alguma ação fora do sistema. Então, se a gente for falar um pouco sobre isso, como que hoje a gente tem o nosso bot ali, como que ele funciona e como é que ele consegue conversar com outros sistemas. Então, hoje na prática, um cliente entra em contato com a gente, ele, opa, ele faz uma pergunta, essa pergunta ela cai no bot de vocês. Beleza. Essa pergunta, ela vai buscar em outro sistema essa informação. Ele vai bater em algum outro sistema, no seu CRM, no seu RP, no seu sistema interno ali dentro. Ele vai entender a pergunta, vai gerar uma resposta e vai dar aí a resposta para o bot. E o bot, muito feliz, vai dar a resposta para o cliente ali no final das contas. Então, esse é o fluxo normal hoje que a gente fala de uma automação um pouco mais complexa que já envolve integrações com outros sistemas. Hoje a gente tem um componente chamado Connect a outro sistema que resolve isso muito bem. A gente consegue fazer integrações com qualquer outro sistema de API aberta que precise buscar ou levar informação de um lado para o outro para você conseguir resolver alguma questão do seu cliente. Seja para você ter mais contato, contexto, para você resolver pelo humano, ou seja, para ele ser algo se resolver sozinho. Então, isso é o que a gente tem hoje. A gente identificou que existem alguns problemas quando na etapa do outro sistema pode demorar muito ou que depende de alguma outra ação acontecer para de fato você ter a resposta. Então, vamos voltar no mesmo exemplo ali. Hoje o cliente entra em contato, faz uma pergunta, o bot vai tentar responder, vai chamar algum outro sistema para tentar gerar essa resposta. Se o sistema demorar muito para responder, o que que vai acontecer? O bot ele não vai ter a resposta, ele não vai conseguir gerar uma resposta para o cliente, e então ele vai ser obrigado a falar que ele não conseguiu e gerar um atendimento para algum humano totalmente sem o contexto aqui. Isso aí, quem usa essas integrações tem essa noção que se o sistema que está integrando com a Okta oscilar, demorar, qualquer coisa assim, vai gerar esse pico aí. E muitas vezes a gente não consegue fazer processos mais complexos, ou seja, processos que demorem um pouco mais de tempo para você conseguir ter uma resposta ali. Eu vou trazer alguns exemplos ali na frente, mas antes, como que a gente está propondo solucionar esse problema aqui? Vamos pensar de volta nesse cenário aqui. A gente tem um cliente que entra em contato, faz uma pergunta, padrão. O bot ele vai enviar uma mensagem para outro sistema e ele vai avisar o cliente que, ó, eu vou demorar um pouquinho para ter essa resposta. Espera um pouquinho aqui que a gente já fala. O outro sistema vai receber o que essa bot está precisando, vai realizar tudo o que ele precisa
e ele vai voltar para o bot com essa resposta. Para quem é um pouco mais técnico, vai parecer que eu estou falando da mesma coisa. Mas o que que acontece? A gente está com um diferencial aqui. De vez a gente ter um componente apenas que tu chama uma API e essa API retorna a resposta, a gente desenvolveu um segundo que ele espera uma resposta de fora do sistema, que é algo que a gente está chamando de evento externo, de aguardar evento externo. Então, aqui na prática, de vez eu usar apenas o connect a outro sistema, que é um componente que já existe hoje dentro do bot, a gente está usando o connect a outro sistema para mandar uma informação para fora, e a gente está usando o aguardar evento externo, que consegue ficar esperando por até 30 minutos uma resposta de fora do sistema, ou seja, de fora do Octadesk. E essa resposta vem do outro sistema aqui. Vamos deixar isso um pouco mais palpável aqui, né? Vamos pensar que você quer fazer uma autenticação via WhatsApp. Ou seja, tem muita gente entrando no teu suporte. Todas essas pessoas entram, você não sabe quem elas são, mas no seu sistema você tem uma parte de lá de login que você conseguiria identificar quem que é essa pessoa. O que dá para fazer? O cliente ele entra, você não sabe quem que é. O bot ele vai e envia um link de login para a pessoa. A pessoa vai receber uma mensagem de texto normal ali dentro. Ela vai acessar a página de login do teu login, fora totalmente do sistema, fora do bot, fora do WhatsApp ali. Ele vai realizar o login com e-mail e senha normalmente. Assim que ele identificar o login ali dentro, o sistema retorna para o bot falando, ó, essa pessoa aqui, que estava nessa conversa aqui, ele fez o login aqui comigo, ele é essa pessoa e ele tem essas informações aqui. Ele é dessa carteira de clientes, ele tem esse MRR, ele compra comigo tais produtos. Enfim, você pode mandar todos os tipos de informação que precisa por dentro desse aguardar evento externo. Vocês podem ver que aqui não daria para usar uma API simplesmente, porque depende de uma ação do teu próprio cliente para ter a resposta interna aqui dentro do bot. Então, para não precisar criar vários feedbacks, a gente cria essas duas jornadinhas aqui. E aí, com isso, o bot consegue direcionar o atendimento da forma que ele achar mais interessante. Pô, olha para o ticket do teu cliente, direciona para um atendimento maior. Olha para, às vezes ele está com alguma pendência financeira, já dá a mensagem que ele está com a pendência financeira. Então, com isso, você consegue customizar muito mais o bot, ter muito mais contexto. Vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma conversa dentro da local web. É um dos exemplos que a gente montou aqui esse racional usando esse componente novo que é o aguardar evento externo. Só reiniciar o GIF aqui desde o início, mas eu vou ver se eu volto e ponho de volta. Não, beleza. O que está acontecendo? Ele está pedindo para mim fazer o login e aí dentro ele vai fazer a confirmação do meu dispositivo e quando eu volto para a conversa do WhatsApp, ele dá a mensagem de autenticado. Maravilha, estamos conectados como Gabriel M. Rubio. Então, na prática, o que está acontecendo? Eu entrei em contato com o suporte da Loca, a Loca me deu um link de login da local web. Eu entrei dentro do login da local web, fiz o meu login com meu e-mail e com minha senha, normalmente. O sistema identificou quem sou eu e retornou para o bot da Okta falando, ó, é o Gabriel que está entrando em contato, esse é o perfil dele, é isso daqui que ele está em aberto, tá aqui algumas sugestões do que você pode falar aqui com ele em relação a isso. Então, é uma das alternativas de uma experiência que dá para ser feita com esse componente novo que a gente está trazendo, que é o aguardar evento externo. Vamos falar de um outro cenário um pouco mais complexo aqui, que é fazer uma análise automática de perfil. Como assim uma análise automática de perfil? Vamos supor que o cliente entra em contato com você e fornece todos os dados ali. Você quer vender, por exemplo, sei lá, crédito para a pessoa, ou você quer vender alguma coisa que depende de uma análise de perfil dela. Beleza. O cliente vai entrar, vai fornecer todos os dados ali, dentro dos formulários, vai salvando dentro dos campos normais. O bot vai enviar isso para outro sistema, usando o Connect a outro sistema. O outro sistema vai fazer todo o processo de análise ali dentro e ele vai poder retornar para o bot com os dados do resultado. E aí, com isso, o bot também vai conseguir direcionar melhor a conversa, por ele vai ter ali a resposta. Antes, esse fluxo ele era interrompido, se a gente fosse pensar. O cliente iria fornecer todos os dados, o bot ia conseguir gerar, ia conseguir fazer ia conseguir pegar os dados e mandar para outro sistema, mas a conversa teria que ser interrompida naquele momento. Por que disso?
Porque o bot ia perder o contexto, e então o cliente ia ter que entrar em contato de novo, ou a pessoa ia ter que fazer uma ação automática ali, ia ter que fazer uma ação manual para entrar em contato com esse cliente de volta e dar o retorno do resultado. Nesse caso, não. Nesse caso, a conversa ela nem é encerrada. É uma conversa que ela vai começar, o cliente vai fornecer todos os dados, o sistema vai demorar até 30 minutos aí para dar a resposta e volta na mesma conversa para dar a resposta ali. Então, não gera várias conversas sobre o mesmo assunto ou várias conversas diferentes com o mesmo cliente. Dá tudo para fazer numa jornada única aí, esse cenário. Algumas dicas só, antes da gente ir até para a prática. Aqui a gente está falando de um connect a outro sistema, que é um uso de APIs ali, e o evento externo. Quando usar cada um deles? O connect a um outro sistema, ele é síncrono e ele funciona muito bem em situações mais simples. Então, por exemplo, eu quero pegar uma segunda via de boleto, eu quero fazer um estado de pedido, eu quero buscar um dado no CRM, eu quero enviar um dado para um CRM ou para outro sistema, as APIs, o connect a outro sistema funciona muito bem. Agora, quando a gente começa a entrar em cenários um pouco mais complicados, em que a resposta não é imediata, ou seja, esse outro sistema ele vai depender de algum tempo para, por qualquer motivo que seja, para conseguir dar a resposta, aí o evento externo faz muito sentido. Então, por exemplo, se a gente está falando aí num cenário de login, que a pessoa depende do teu cliente fazer login na tua plataforma para conseguir voltar para a conversa ali, ou você fazer uma análise de perfil que demora mais, ou você receber um chamado de alguma pessoa ali no widget ou no WhatsApp, e você precisa iniciar o serviço dela para voltar a funcionar, e só depois disso vai conseguir dar uma devolutiva, todo esse tipo de ação que demora um pouco mais de tempo e não dá para fazer apenas numa chamada de API, faz sentido você usar um evento externo. E aí, a criatividade é de vocês que coloca isso em várias caixinhas aqui. Ô, Rubio, antes de você ir para a prática, queria só fazer um comentário em cima de tudo isso. Já tem uma galera muito, muito, muito a fim de ver como fazer um Octadesk, mas vamos conectar tudo isso que o Rubio trouxe com o valor da Octadesk, que é fazer com que as empresas atendam os clientes como eles querem ser atendidos? Gente, o cenário de login autenticado, como o Rubio apresentou, por que que ele gera uma ótima experiência para os clientes? Os clientes de vocês podem estar concorrendo com pessoas que estão mandando mensagens aleatórias e que não são clientes da empresa de vocês, fazendo com que um cliente real que paga mensalmente, religiosamente a fatura, ele tenha que concorrer com outros atendimentos que não são aí de clientes da base como um todo. Mas principalmente, quando o cliente loga na sua plataforma, devolver para o Octadesk as informações dele vai fazer com que você possa criar fluxos personalizados de atendimento. Então, se você tem a informação de qual é o tipo de cliente que entrou em contato, você pode criar um fluxo diferenciado. Se ele é um cliente com uma pendência financeira, o evento do login pode retornar esse dado, orientando o cliente a falar direto com o financeiro, porque ele tem uma pendência financeira. Então, quando nós falamos sobre, primeiro, blindar a tua operação para falar apenas com clientes ativos, a gente vai dar foco no que importa, que são os clientes de vocês. E segundo ponto, vamos parar de fazer pergunta que não é necessária. Esses dados já podem vir de outros sistemas para vocês conseguirem trabalhar ele dentro do bot sem precisar ficar perguntando e-mail, CPF, telefone do cliente todas as vezes. Então, no fim do dia, nós estamos encurtando a jornada de clientes reais, nós estamos dando acesso exclusivo ao suporte para clientes de fato da base, e ao mesmo tempo a gente está garantindo a segurança de que o que é uma demanda que chega até o seu time, com certeza já foi previamente qualificada e direcionada. Certo, Rubeiras? Perfeito, isso mesmo. Bora para a prática, que eu acho que aí dá para tirar bastante das dúvidas aqui. Eu estou dentro do fluxo do estúdio de automação, dentro do WhatsApp, e eu construí aqui um exemplo até para trabalhar aqui junto com vocês. É uma estrutura simples, então um botzinho bem simplinho aqui que a gente está trazendo, de algumas etapas. Então, eu vou simular um pouco daquela jornada do link de login aqui para mostrar para vocês. Primeiro, antes de mais nada, aonde que está o componente novo? Dentro aqui das etapas de conversa, existem um item de superintegrações. Então, existe o Connect Outro Sistema, que é um componente que já existia.
E a gente trouxe embaixo dele um aguardar evento externo. Então, se eu for levar para uma linguagem um pouco mais técnica aqui, a gente está falando aqui de API e de webhook. Simples. Vamos trazer para cá. O que que significa? O aguardar evento externo, ele vai abrir essa janelinha, onde ele vai fornecer uma URL de retorno. O que que é isso? É a URL onde o bot vai saber, ou seja, né, onde o outro sistema que você quer conectar com o Okta vai saber aonde que ele tem que chamar e mandar as informações quando for necessário. Como assim? Vamos cenário de login aqui. A pessoa entrou aqui para falar sobre alguma coisa, eu vou pedir para ela acessar um link de login. Então, aqui dentro eu vou fornecer o meu link. Então, no caso ali da Loca, seria o localweb.com/login. Aqui eu vou fornecer uma estrutura de callback, ou seja, uma URL, para o sistema da local web mandar o dado de volta para mim, passando esse link da URL mais o ID da conversa. A pessoa, quando ela receber essa mensagem, ela vai clicar, vai cair dentro da página da local web, que nem a imagem que eu tinha mostrado ali, o GIF que eu tinha mostrado, vai preencher todas as informações e no final o sistema da local web vai pegar essa URL aqui e vai mandar as informações de volta para dentro da Octadesk, para dentro deste componente aqui. Então, na prática, quando a gente envia um link e entra aqui para dentro desse aguardar evento externo, o que que a gente está dizendo? Ele vai ficar esperando alguém mandar alguma informação para essa URL. Então, assim que manda essa informação, o cliente você vai poder fazer aqui, eu vou só dar. Quando mandar informação, o que o sistema quiser enviar para cá vai entrar aqui. Então, por exemplo, nesse caso, eu estou mandando para cá apenas o meu nome. Mas aqui eu poderia mandar qual é a minha conta, se eu tenho pendência financeira, se eu tenho alguma questão que eu preciso estar em aberto aqui, eu preciso lidar, quais produtos que eu tenho. Então, aqui você vai acabar recebendo. Aqui você vai conseguir salvar essas informações em variáveis. Então, pô, eu não preciso perguntar o nome da pessoa se ele já vai trazer aqui dentro dessa requisição. Eu posso simplesmente vir aqui e falar que o dado de nome eu quero salvar no nome do meu contato. Já evitei de fazer uma pergunta aí que nem o arquivo comentou para a pessoa. Aqui embaixo, eu vou definir o tempo máximo de espera. Ou seja, esse aguardar evento externo, ele não vai ficar infinito, até porque senão a conversa da pessoa vai ficar aqui parada sem ela ter um retorno. Então, a gente definiu um tempo máximo, que pode ir até 30 minutos, para ele ficar aguardando algum evento externo. Se ele não tiver uma resposta dentro desse tempo, ele vai ser levado para dentro dessa etapa de sem resposta aqui. Ou seja, a gente não teve um retorno, o bot ele ficou esperando esse tempo, mas não teve uma resposta, então eu estou seguindo por um fluxo específico que eu posso fazer uma série de tratativas com ele aqui. É, outra informação que eu consigo trabalhar aqui é caso o cliente envie alguma mensagem enquanto está nesse tempo de espera. Então, nesse caso, por exemplo, eu mandei um link para ele. Então, a primeira vez que ele me mandar qualquer mensagem, eu vou dar uma resposta para ele falando: ó, eu não consegui processar sua mensagem, por favor, acessa aquele link que eu te mandei e entra fazer o login ali. Pô, se a pessoa mandar a segunda vez, eu vou de novo vou falar: ó, responde o link ali, por favor, porque é por aí que eu vou conseguir seguir o processo. E uma terceira vez também. Se não houver, se ele tentar essas 3 vezes e o cliente ainda falar não, não quero, ele vai cair aqui para em caso de falha. Ou seja, ele vai jogar aqui para essa terceira caixinha aqui. Por quê? Porque você está pedindo para o cliente fazer alguma coisa e não está tendo a resposta ali dentro. É, E aí ele cai para cá. Em caso de sucesso, ou seja, vamos supor que você enviou essa parte de login, a pessoa foi lá, fez o processo de login, entrou, o sistema de login voltou para dentro do Okta com a informação, ele vai cair nessa jornada de sucesso, e aí você consegue usar a variável que você salvou ali dentro, várias variáveis que você pode ter salvo ali dentro, dentro da jornada do bot. Então, nesse caso, eu só estou encerrando a conversa mandando o nome do contato, mas você consegue criar toda uma jornada daqui para frente já com as informações que você tem. Então, esse carinha é um novo componente aí que a gente está trazendo para dentro do Okta em si. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre isso daqui.
E aí a gente já continua. Isso seria conectado ao sistema ou um agente externo? E, por exemplo, a Magda fez uma pergunta aqui. Pegar dados de um cliente em um sistema ERP com o Alf. Isso seria Connect ou outro sistema ou um evento externo? Por exemplo, o cliente manda o CPF, eu quero confirmar se o CPF já está cadastrado. Nesse caso, Magda, você usa o próprio Connect a outro sistema. Como é uma informação rápida e é síncrona, e você tem informação já em outro lugar, você simplesmente pode vir aqui em Connect a outro sistema, fazer toda a configuração aqui de integração com a API desse seu RP, e aí você vai passar o CNP, o CPF do teu cliente ali dentro, e aí a própria API do RP vai retornar para você falando, ó, eu conheço ele, está aqui cadastrado ou não, não está aqui cadastrado. Então, você pode usar diretamente o Connect a outro sistema neste caso aqui. Como, o Lucas perguntou, como conseguimos buscar os dados para colocar as variáveis para poder utilizar? Como funciona isso? Precisamos de programação. Depende do cenário, tá? Nesse caso de cima do guarda evento externo, você vai precisar sim de um pouco de programação, principalmente na plataforma que você for integrar aqui junto com o Okta, tá? Dentro do Okta ele está mais simples, são de fato esses bloquinhos que eu estou mostrando aqui, mas a plataforma vai precisar enviar as informações para dentro dessa URL. E para salvar, como eu tinha mostrado aqui, tem essa opção de salvar variáveis. Caso venha mais informações aqui dentro, você vai conseguir salvando em várias variáveis diferentes aqui. Se a gente for falar aqui da API, ele também, ao final aqui você consegue testar as variáveis, testar a chamada aqui, e vai conseguir salvar da mesma forma que é essa que funciona aqui. Então, vai aparecer essas informações aqui dentro, você consegue vir aqui e salvar as variáveis para usar dentro do bot. Tá? Então, funciona da mesma maneira, tanto aqui quanto no Connect a outro sistema. O Vinícius Reis perguntou: nesse caso, esse aguardar evento externo daria certo para um gateway de pagamento, por exemplo? É, Se você pensar que você está fazendo toda a jornada meio que de venda ali dentro e ele vai gerar um link para a pessoa comprar e você vai aguardar, sim, funciona também nesse sentido, tá? Aí só teria que entender um pouco como fazer esse gateway e enviar a informação de volta para dentro do Okta. Então talvez tenha um pequeno desenvolvimento aí, mas eu acredito que funciona assim nesse sentido. É, E aí a última do Felipe, de uma conversa no Bot pode criar um ticket para seguir com um atendimento. Dá para fazer isso de criar um ticket através do próprio Connect a outro sistema. Então, nesse caso, não é necessário fazer o aguardamento externo, você consegue gerar um ticket através do Connect ao sistema e das APIs do Okta aqui, tá? Então, por aqui você já conseguiria resolver esse ponto. Rubio, posso responder o Luiz para a gente seguir? Manda bala. Show! O Luiz Naufel, ele perguntou o seguinte, ó. Consigo conectar qualquer sistema ou precisa ser pré-aprovado pelo Octadesk? A melhor parte de tudo isso, Luiz, é que você pode fazer com qualquer sistema. Qual é o principal ponto de atenção, né? Uma vez que o sistema que você utiliza te permite acessar as informações que você quer via API ou criar as informações que você quer via API, é plausível de fazer. Então, se você quiser fazer uma consulta simples via Connect a outro sistema, você consegue. E o aguardar evento externo é o mesmo cenário. Por quê? O aguardar evento externo, ele vai avisar esse outro sistema que um evento aconteceu, ou seja, o cliente passou pela experiência de bot. Esse aviso, ele leva consigo o ID dessa conversa. Então, o seu sistema vai receber o ID da conversa para devolver depois que algo acontecer, como o gateway de pagamentos que o nosso amigo que fez a pergunta, para a Octadesk dentro dessa mesma conversa. Então, vamos pensar o seguinte cenário. Nós temos um cliente que quer bastante utilizar esse recurso, porque ele faz a gestão de hardwares, de maquinário dele nas empresas que são as clientes dele, e
essas máquinas, eventualmente, elas precisam ser reiniciadas ou precisam ter algum ajuste, e ele criou uma rota aonde, uma vez que ela sabe que o evento no bot aconteceu, deve-se reiniciar essa máquina, esse hardware. O hardware leva cerca de 2 minutos para ser reiniciado. Então, só depois do reinício completo com sucesso, ele fez o desenvolvimento para que voltasse para o Octadesk a informação de que deu certo. Então, esse é o tipo de coisa que é plausível de fazer e que não é síncrona, como um simples fato de consultar uma API e receber de volta. Você pode gerar um evento para algo que precisa de um processamento e depois a devolutiva é feita no Octa. Se a gente for olhar, por exemplo, um cenário que é bem comum, qualquer pessoa que vai fazer a solicitação, por exemplo, de um crédito, independente do tipo de crédito, para o banco, precisa passar por uma camada de aprovação. Essa aprovação não é feita em tempo real, então o banco vai levar X tempo para conseguir fazer. Feito isso, ele devolve a informação para o sistema de chatbot, para o Octadesk, e a partir daí fica disponível o dado de que deu certo ou não deu. Então, tudo que vocês perguntaram é super pertinente, porque a gente consegue mandar o evento para qualquer sistema, tá? Ele só precisa ser apto a receber essa informação. A partir do momento que essa informação é recebida, a devolutiva para o Octadesk, ela pode ser inteira armazenada dentro do Octa como um todo, e depois vocês podem usar isso como inteligência na construção do bot de vocês, tá? Então, acho que respondemos bem tua dúvida. Se você tiver mais alguma, manda ali no Q&A de novo. Mas sim, qualquer sistema que tenha a habilidade de receber ali consultas em API e disparar essa informação de volta para nós, é factível de ser utilizado. Certo, Rubio? Isso, perfeito, perfeito. Boa. Bora passar para a segunda parte, eu acho que ela é Vamos lá. bem interessante. Boa. Galera, então é o seguinte. Show, Luiz. Que bom que ficou, que ficou claro. Eu vou seguir agora para uma outra etapa de automação. Então, o que a gente acabou de ver é a capacidade do bot ser cada vez mais inteligente para que ele consiga receber contextos externos que vão ditar para onde a conversa vai. E claro que, dependendo do contexto, essa conversa pode ser direcionada para um agente de inteligência artificial. Então, a partir de agora, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela a partir de onde o Rubio parou e a gente vai seguir falando um pouquinho sobre o WOS como um todo, tá? Esse tipo de informação que eu vou falar aqui talvez seja algo que já é comum para algumas das pessoas, mas eu quero muito reforçar a maneira como a gente tem feito, de fato, as entregas aqui no WOS e, ainda mais importante, eu tenho um convite para fazer para vocês e nós temos um lançamento que vai acontecer aí nas próximas semanas, que quem está nessa live aqui hoje pode pedir acesso antecipado a essa funcionalidade quando a gente finalizar o desenvolvimento. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente vai evoluir o OSA ainda mais para algo inimaginável que você não vai encontrar por aí e que, de fato, todo mundo que está aqui nessa live vai poder ter acesso antecipado quando nós fizermos o lançamento oficial, tá? Então vamos falar um pouquinho de WOS. Galera, acho que é muito importante a gente ter consciência de que quando a inteligência artificial ela foi incluída no contexto em que ela vai atender clientes, a gente entende que o autoatendimento ele é algo que a inteligência artificial sabia fazer muito bem. Então, ela acaba tendo o mesmo entendimento do que seria um primeiro nível de atendimento para tirar dúvidas mais simples, entender a melhor maneira de direcionar isso para o cliente. E se você for olhar como a AI tem sido utilizada em qualquer operação, e aí entendam N0, N1, N2, os níveis, não como os nomes das operações, mas os tipos de atendimento, do N0 mais simples e repetitivo ao N3 de questões mais complexas, a AI passou a dar capacidades para essas operações conseguirem fazer coisas cada vez mais avançadas. Então, no fim do dia, a AI passa a se responsabilizar pela camada de primeiro atendimento, para fazer com que nem todo o atendimento chegue até o time de humanos. Lembra lá no começo que eu falei sobre, primeiro ponto, automatizar algo
precisa partir da premissa que a experiência do cliente vai ser igual ou melhor, e depois sobre a gente tirar ali de fato o transbordo que chega até o humano, então é nesse momento que a gente se encontra. Daqui para frente, do N0 para frente, o humano ele usa a AI para conseguir de fato fazer esses atendimentos, cada um com as suas expertises e com o potencializador que é a AI no dia a dia. Então, beleza. Quando a gente fala sobre o OS Agente, o que é o OS Agente no fim do dia? É uma IA que responde como gente de verdade, tá? Então, o OS, ele é a inteligência artificial do Octadesk e que você não precisa fazer um masterclass de AI ou um curso XPTO do YouTube para saber fazer um bom agente de AI, tá? Você não vai precisar falar de um monte de coisas que estão falando por aí, porque a Octadesk fez todo o trabalho para colocar na tua mão uma ferramenta simples e efetiva. Você conecta o teu canal, você ativa o agente no teu bot e você insere os seus conhecimentos. A partir desse momento, o OS faz todo o resto para você. Então, o primeiro passo é que o OS ele consegue fazer saudações para o seu cliente. Ele sabe o contexto do que se trata. Ele sabe responder mensagens naturais. Então, ele vai perguntar se você está bem, se você mandou um bom dia, ele vai conseguir responder o teu bom dia com facilidade. Um outro ponto é que a inteligência artificial, ela não pode ser uma inteligência artificial que é binária, porque senão ela não é uma inteligência. Ela precisa saber lidar com diferentes contextos do que o cliente vai falar. No Brasil, existe uma particularidade em atendimento gigantesca que é as pessoas mandam áudios. E o Brasil, do tamanho continental que tem uma característica muito interessante que são os diferentes sotaques e formas de falar a mesma coisa. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, que está um do ladinho do outro, tem uma diferença gritante. De São Paulo para Minas Gerais tem uma outra diferença gritante. Quem dirá de São Paulo para a Bahia ou para qualquer outro estado do norte ou do nordeste? Então, a maneira como as pessoas se comunicam é diferente. Então, quando a inteligência artificial ela não tem certeza do que responder, ela passa a fazer perguntas contextualizadas. Você pode me dar contexto sobre o que você está dizendo? Por quê? Vão existir duas situações quando você tem um agente operando na tua linha de frente. Um, você pode não ter conteúdo sobre o que o cliente está perguntando, ou dois, apesar de você ter um conteúdo, um conhecimento, ele não é suficiente para que o OS consiga dar uma resposta para o teu cliente. Quando esse tipo de coisa acontece, é necessário que o OS saiba criar o próprio contexto. Então, as perguntas vão fazer com que o cliente cada vez mais dê contexto sobre o que ele está dizendo para a gente aumentar a possibilidade do OS agente responder. Uma outra coisa muito importante é que a experiência de digite 1 para encerrar e 0 para voltar, ela ficou lá no passado. Nós precisamos garantir de que a emoção e a intenção do cliente, ela seja lida de forma muito simples pela inteligência artificial. Então, conforme o atendimento vai acontecendo, é muito importante que seja possível entender os contextos. Então, dado o contexto de que o cliente ele entendeu que gostaria de encerrar a conversa, por exemplo, ou o OS ele já sabe que essa conversa deve ser direcionada para o contexto de encerramento. O que acabou de acontecer? Um atendimento que seria feito por um humano acabou de ser feito por uma inteligência artificial especialista no seu negócio. Porém, se a inteligência artificial entende que ela não é capaz de ajudar, ela também sabe direcionar essa conversa para o time humano. Então, no fim do dia, o que nós estamos propondo com os agentes? De forma muito fácil, você liste quais são os conhecimentos que essa AI deveria ter. É muito fácil de você conseguir criar um novo conteúdo, tá? Depois, você dá instruções para aquela AI, onde ela trabalha, qual é o papel dela e como ela deve responder, e conecta no bot, está tudo rodando lindo e maravilhoso.
Se você for olhar para grandes operações que têm utilizado o OS Agente, nós estamos falando de empresas que estão automatizando 30, 40, 50% dos atendimentos ali de primeiro nível que ficam no bot. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o time de humanos pode ser muito mais estratégico com a curadoria desses conhecimentos, com atendimentos que são mais complexos e que realmente demandam entendimento de um humano, e automaticamente, conforme o OZ ele vai sendo enriquecido com os conteúdos, cada vez mais ele vai saber responder as dúvidas dos clientes de vocês. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que é essa configuração para vocês no geral, vou compartilhar a minha tela, mas de novo, tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação para fazer um convite para vocês e depois para falar um pouquinho sobre a visão futura aí do Octadesk e do que vem aí em novembro para que vocês comecem a utilizar. Arthur, por que vocês estão fazendo essa live agora para falar de Octadesk, de WOS e depois do lançamento? Se você hoje, 23 de outubro, ainda não usa inteligência artificial para atender parte dos seus clientes que chegam até seus canais digitais, significa que você está ficando para trás. Você poderia ter um volume menor de conversas chegando no teu time, você poderia atender seus clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, com dúvidas pontuais que eles podem ter, e ao mesmo tempo você poderia, que é um dos principais valores que a Octadesk tem entregado para grandes operações, não contratar. Se você tem que fechar o orçamento em 2025, se você está correndo ali para bater a meta do ano e eventuais contratações precisam ser feitas, se liga. O OS Agente, ele resolve esse problema para você, tá? Então, gente, vou acessar aqui o Octa e vou mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui, tá? Então, o que vocês estão vendo na minha tela? Nós estamos vendo uma conversa que está sendo atendida pelo OS Agente. Então, o cliente, ele entrou em contato e ele perguntou como é que ele faz para enviar mensagens por API. Eu não sei vocês, mas o uso de APIs ele pode ser um cenário aonde, apesar de ser muito simples, de ter uma série de jeitos de utilizar, é necessário ter um conhecimento prévio de como fazer. Então, a partir do momento em que o OS da Octadesk, que foi configurado, sabe falar sobre esse assunto, ele não só sabe afirmar que é possível fazer o envio da mensagem, mas ele sabe também os requisitos para que a mensagem possa ser enviada e ele sabe o passo a passo de como fazer. Então, se você precisa de um API Key para fazer esse envio, ele vai explicar para você exatamente aonde você consegue. Se você tem que conhecer a API, ele sabe exatamente o link. Para você configurar a requisição, ele sabe exatamente o que precisa ser configurado. E ele vai montar o corpo da requisição para que você copie e cole. Ponto final. Esse tipo de informação são informações que são fakes para você preencher o que você gostaria de preencher, mas explica exatamente o que precisa ser feito. Esse tipo de suporte é um suporte de segundo nível, não é uma dúvida pontual. Então, ou o OS atendendo isso automaticamente, ele vai fazer com que esse tipo de dúvida, 100% das vezes em que ela exista, fique claro como fazer. Se o cliente entrar em contato domingo, se o cliente ele entrar em contato 3 da manhã, ou se ele entrar em contato no momento em que o time está inteiramente focado numa outra coisa, ou o OS sabe responder. Aí aqui eu fiz uma outra pergunta e tem como responder conversas pelo celular? Ele explicou como fazer e eu posso fazer qualquer outra pergunta que eu quiser para que eu de fato consiga fazer com que seja fácil o entendimento de que o OS vai conseguir fazer um atendimento de primeiro nível. Então eu vou fazer uma pergunta. Certo, Ana, obrigado. Eu tenho uma outra dúvida. Como que eu consigo aquele selo verde de verificação do WhatsApp oficial? Eu acabei de fazer o envio de um áudio através do meu telefone pessoal. Esse áudio ele vai chegar até a Octadesk e ele vai ser transcrito pelo OS. Eu não preciso ouvir o áudio para ver o que está acontecendo, porque eu posso ler.
tá? E automaticamente o OS começa a pensar para responder essa pergunta. Isso significa que um tipo de dúvida que parte dos nossos clientes em Octadesk possuem pode ser atendida 100% das vezes por uma inteligência artificial, sem a gente sequer colocar a mão nisso. E a partir daí as respostas elas vão ser direcionadas, tá? As mensagens vão chegando no aparelho celular e eu já tenho tudo o que eu precisava para entender que é necessária feita uma análise pela meta, que eu preciso solicitar, e ele ainda pode me falar um boa sorte. Se eu responder algo como show, obrigado, ele vai entender o contexto de que eu já entendi tudo que eu precisava e a partir de agora, assim como um humano especialista em atendimento, ele vai se colocar à disposição para qualquer outra dúvida do cliente e validar se ele ainda precisa de qualquer tipo de ajuda. Essa configuração para que um atendimento como esse seja feito, desculpa, ela é feita em menos de 10 minutos, tá? É muito simples de fazer e eu vou fazer com vocês, tá? Qual que é o principal ponto? Para que isso aqui funcione, você tem que ter um bot e você tem que ter conhecimentos. Você tem que ter materiais de texto que o OS pode ler para de fato gerar uma resposta. Então vamos vir aqui na configuração dos perfis para entender um pouco mais como isso funciona? Eu vou pegar aqui o perfil Ana do Suporte, que ele está pronto, e eu vou fazer a edição dele. A edição desse perfil vai me pedir para colocar um nome, tá? E logo na sequência, como o perfil se comporta, qual o tom de voz que tem que ser utilizado e como o perfil se apresenta. Então lembra que houve uma apresentação, uma saudação? É daqui que ela vem. O seguinte, eu vou colocar quais são as áreas de especialidade desse perfil, depois eu vou colocar quais palavras ele deve evitar de dizer e qual é a característica de como ele responde. Aí, eu venho para as instruções do perfil. Gente, as instruções do perfil nada mais são do que diretrizes do que você precisa dar para o seu OS. Como assim, Arthur? Imagina que você acabou de contratar uma pessoa. Essa pessoa, ela precisa ser treinada e ela precisa entender para que ela foi contratada. Então, qual é o seu perfil? Você é responsável por tirar dúvidas relacionadas aos produtos aqui está a Octadesk, mas poderia ser o nome da empresa de vocês. Quais são seus objetivos? O 1, 2, 3 e 4. Quais são as diretrizes? Você não faz isso, você não faz aquilo, e você não faz mais aquilo outro. E tem algumas dicas. Use emoji nas mensagens. Quando necessário, mande um link. Fale de forma despojada. Separe por tópicos para tornar a mensagem mais intuitiva e didática. Pessoal, dica preciosíssima, tá? Perfil, objetivos, diretrizes e dicas é o melhor jeito de conseguir construir uma instrução. Se você pedir para o chat GPT gratuito, fala, ó, tá aqui meu site, monta uma instrução para o meu bot de inteligência artificial com qual é o objetivo, a diretriz, as dicas e para que ele serve, e dá play, ele vai gerar um baita texto para você, tá? Fiz isso daqui, o próximo são os conteúdos. É aqui que mora o, o ouro do teu OS. Por quê? Você pode criar conteúdos para que o OS tenha como conhecimento e responda as perguntas. Então, quando eu coloco em adicionar conteúdo, eu posso colocar um site, o site da minha empresa, eu posso subir um arquivo. Arthur, pode ser um PDF? Pode ser um PDF. Arthur, pode ser um doc? Pode ser um doc. Arthur, pode ser um TXT? Pode ser um TXT, tá? Vocês provavelmente não vão ter um documento de texto que tem 45 MB. Mas é importante que vocês tenham conhecimentos que vão fazer com que o OS responda às perguntas do cliente. Vou dar uns exemplos práticos aqui para vocês. Se vocês subirem o manual do carro de vocês no OS e fizer qualquer tipo de pergunta, ele vai responder com maestria. Por quê? O manual do carro foi feito para tirar dúvidas sobre tudo que existe dentro do carro. Nós aqui em Octadesk, nós temos a nossa base de conhecimento,
que nada mais é do que um manual do Octadesk explicando tudo que dá para fazer. Como que funciona a central de ajuda, como funciona a base de conhecimento, como que eu integro o meu bot com outros sistemas, como que eu contrato o WhatsApp oficial, como que eu integro com RD Station, CRM. E se você acessar, tem toda a explicação textual de como é que se faz esse negócio. De onde vocês acham que o OS que eu acabei de mostrar tirou a informação de como mandar uma mensagem por API? Daqui. Eu posso pesquisar por API e encontrar uma quantidade bem grande de artigos que falam sobre integrações por API, inclusive isso daqui, ó, como eu faço envio de mensagens via API no WhatsApp oficial, que tem toda aquela explicação que nós vimos, tá? Então, galera, é muito importante que a gente entenda que uma vez que os conteúdos estão montados, eles são materiais vivos. Todo dia você pode subir um novo. Você faz do jeito que você quiser. Para fazer o OS funcionar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu bot, eu vou pegar e vou acessar o perfil e vou visualizar como ele foi configurado. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui um bot de exemplo, que é o que nós estamos utilizando, tá? E eu coloquei o direcione a conversa para o OS, que é esse cara aqui. Arthur, eu não estou vendo esse aqui no meu Octadesk. Provavelmente você não tem o OS contratado. É super fácil de fazer a contratação do OS. Você pode acessar a página ali de Octa Store e fazer a contratação, tá? Aquele perfil configurado, ele vira esse componente aqui, que é igualzinho a esse, ó. Então, o que eu fiz? Eu arrastei daqui para cá. Como que se configura esse cara? Eu vou escolher qual perfil que vai atender, a Ana do suporte, eu posso ter mais de um perfil, e eu escolho se eventualmente o OS não souber responder à dúvida do cliente, a partir de quantas vezes que ele falar aí, eu não sei do que se trata, eu devo automaticamente direcionar para o humano. Uma, duas, três, quatro, cinco, é você quem vai decidir. Feito isso, você pode fazer a configuração do que acontece quando o OS entende que o cliente quer encerrar o atendimento e o que acontece quando o OS entende que o cliente precisa falar com o humano. Precisa encerrar a conversa aqui? Não necessariamente. Você pode criar um outro fluxo para cá. Precisa fazer ele falar com o humano? Não necessariamente. Você pode criar um outro fluxo de bot para cá. E se você sabe que existe um outro contexto que tem que ter um direcionamento diferente, algo como quero comprar, você pode criar um terceiro caminho que vai fazer com que o seu OS entenda que quando o cliente demonstrar com clareza que ele deseja comprar o seu produto ou o seu serviço, essa conversa deve ser direcionada para o time de vendas. Deixa eu ver se está escrito vendas aqui. De vendas. Ponto. Então, a configuração ela é muito simples, mas onde mora é de fato o valor que a gente quer entregar. O OS ele precisa ser colocado numa área estratégica do seu bot, geralmente no começo do fluxo, justamente para que ele saiba interpretar a demanda do cliente e já resolva de uma vez, ou de fato ele consiga direcionar para quem de fato vai resolver o problema. Então, no fim do dia, o que nós estamos fazendo? Criando uma experiência aonde o cliente ele saiba exatamente o que ele precisa saber e quando ele levanta a mão, ele automaticamente tem um direcionamento para o time que vai melhor atender ele, tá? Então, galera, essa é a configuração do OS. E para você acompanhar os resultados que ele gera na sua operação, você vai ter toda uma estrutura de dashboard para entender de fato como foi feito o atendimento, escolher de fato o período que você quer analisar, justamente para que seja factível entender quantas conversas o OS atendeu, quantas ele transferiu para o humano, quantas foram de fato resolvidas, qual é o percentual de resolução do WOS, e você tem aqui uma quebra diária para entender como é que funciona a estrutura e uma análise por agente para entender quais estão sendo mais efetivos que os outros, tá? Então, para a gente conseguir fechar dentro do tempo, eu vou voltar aqui para a apresentação e eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro item que eu quero trazer em relação à novidade que eu vim trazer para vocês. Lá atrás, eu falei sobre a ideia
de que a inteligência artificial ela conseguia fazer um atendimento de primeiro nível, 24/7. Acabei de mostrar para vocês como isso é feito. Porém, a inteligência artificial, ela evoluiu a ponto da gente conseguir estender ainda mais a capacidade de um agente autônomo para fazer não somente o atendimento de primeiro nível. Então, é com muito prazer que eu falo para vocês que a Octadesk, ela nas próximas semanas vai fazer o lançamento das tarefas automatizadas. As tarefas automatizadas são as capacidades do OS de buscar conhecimento em outros sistemas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trazer uma lista de acesso antecipado exclusivamente na comunidade. Então, esse QR Code que vocês estão vendo na tela é a Octa Novidades, é a comunidade da Octa, onde clientes da Octa de diferentes segmentos se ajudam ali em como resolver problemas de negócio dentro do Octadesk em si. E, além disso, a gente fala de presentes exclusivos, de convites antecipados, de ofertas limitadas, de materiais exclusivos e, principalmente, de acesso antecipado a lançamentos. Lê o QR Code, entra na comunidade, que o que eu vou mostrar daqui para frente, só quem está na comunidade vai ter acesso antecipado, que eu vou mandar um link para você se inscrever para ter esse acesso antecipado a essa novidade, tá? Então, galera, a partir de agora, nós vamos ter a capacidade de fazer com que o OS, ele, quando passa a atender o cliente, ele sabe interpretar o que foi que o cliente solicitou, e a partir do momento em que ele entende que a informação que o cliente quer está num outro sistema, automaticamente ele vai buscar essa informação. Então, o cliente ele precisa do status do pedido dele ou do código de rastreio. O cliente precisa saber o status do ticket dele. Ele precisa saber se tem algum problema acontecendo. Ele precisa saber se tem algum boleto em aberto. Todo o tipo de automação vai ser possível de fazer através das tarefas automatizadas. Então, aqui nós estamos trazendo um exemplo de que o OS buscou nas APIs de ticket da Octadesk quais são os tickets que esse cliente tem em aberto. Porque o cliente pode estar querendo entender o que foi que aconteceu com o ticket dele. Nesse caso, o ticket está com status pendente e a última interação foi sobre um atraso na entrega devido a um problema com a transportadora. A previsão da entrega é a data X e é importante que o cliente retorne no ticket para que o time dê continuidade. Então, esse é um contexto de que o OS ele passa a não só ler os conhecimentos que você disponibiliza, mas ele também sabe buscar externamente determinados contextos. Então, quero avaliar se existe disponibilidade de agenda para o cliente agendar nessa data e hora que ele falou. Todo esse tipo de coisa, ou validações em sistemas internos, validações em ERPs, é plausível de ser feito com esse lançamento que nós vamos fazer em novembro. E, de novo, só quem está na comunidade, e eu estou convidando todo mundo que está aqui na live, vai poder se listar com a necessidade de ter o acesso antecipado. Então, se você, de fato, não faz parte da comunidade ainda, você precisa participar. Se você ainda não usa o OS Agente, você precisa, para ontem, começar a implementar ele na sua operação e validar os comportamentos. Se você não usa inteligência artificial nenhuma, você não transcreve áudios com OS transcrição, você não usa o OS copiloto para ajudar seu time a gerar respostas mais complexas, lamento te falar, mas você já está para trás. Você precisa correr atrás para fazer com que a tua operação passe a ter a capacidade de conseguir fazer esse uso desse último lançamento que a Octa vai fazer, tá? Então, gente, eu vou parar aqui o compartilhamento para responder algumas dúvidas. Eu vi que tem bastante gente perguntando. Acho que é importante a gente estar alinhado aqui. Porém, eu preciso muito que vocês fiquem até o final, porque nós temos um outro convite para fazer e ele é de extrema importância, tá?
Esse convite que nós estamos fazendo posiciona a Octadesk como uma empresa líder de mercado, como nós somos, mas é um momento em que a gente precisa da ajuda de todos vocês e todas vocês. Então fiquem aí até o final, a gente vai responder rapidinho as dúvidas e a partir daí eu faço esse último convite, tá, gente? Eu vou voltar na tela com o QR Code da comunidade, o time vai mandar aqui no chat, não perde tempo, entra lá, faz parte da comunidade, tem um monte de dica legal e, ao mesmo tempo, vocês vão ter acesso antecipado aí aos lançamentos, tá bom? Gente, respondendo aqui a dúvida do Davi, o atendimento por AI tem que pagar ou é disponível para API também? Você faz a contratação do WOS e o WOS usa a moeda da Octadesk, que são os créditos Octa para responder. Davi, se você tem interesse em fazer a utilização, pode entrar em contato com o time através ali do número da Octadesk, que nós temos um monte de materiais como esse aqui, tá? Para que você tenha acesso para entender como fazer, vídeos explicativos. Tem um Octa na prática inteiro só de WOS e você também fica por dentro aí dos valores de acordo com o teu plano, tá bom? Obrigado. Boa. O Marcos trouxe. Os meus clientes correm quando descobrem que estão conversando com uma AI. Marcos, não é só o seu cliente. Por quê? O uso de AI no atendimento, ele precisa vir junto de uma série de outras coisas que a gente precisa entender. A AI é uma ferramenta, ela não resolve o problema. Se o seu cliente ele precisa tirar uma dúvida pontual e a resposta que a AI dá é genérica, e a AI deixa claro que aquilo é templatizado, não hiperpersonaliza para aquele cliente, de fato, é uma resposta que um humano daria, que também é genérica, e que você pediria para falar com uma outra pessoa para resolver. Então, quando a gente faz o uso de inteligência artificial no atendimento, é muito importante que a gente una o útil ao agradável, que é o bot com todas as expertises para saber quem é o cliente, né, como o Rubio acabou de apresentar do evento externo, e depois a inteligência artificial especializada em um determinado contexto. Então, o que eu posso te sugerir é qual é a principal dúvida recorrente que seus clientes têm. Faça com que seus clientes naveguem pelo bot até chegar na etapa em que eles dizem que é essa a dúvida e coloca uma AI para resolver. Você vai de largada tirar um baita percentual de conversas que seus atendentes hoje ficam atendendo e mandando uma macro para o teu cliente, e em contrapartida, você consegue fazer com que o cliente ele passe a ter a confiança necessária para falar com a AI, tá? Acho que essa é uma dica interessante aqui para trazer. E a Júlia perguntou: hoje eu trabalho com bot para responder as principais perguntas e direcionar para a equipe correta de atendimento. Vocês têm algum serviço para contratar para me ajudar a ajustar o OS? Júlia, entre em contato com o nosso time. Nós temos uma área especializada aqui em implementação nesse tipo de apoio, mas se você quiser começar de hoje, primeiro, esse Octa na prática trouxe bastante do contexto para você conseguir. Nós temos um outro Octa na prática inteiro de como implementar AI do zero na sua operação. Talvez você não precise contratar um serviço para utilizar, porque a nossa expectativa foi criar um produto que você de fato consiga fazer a implementação. Otimizar o seu OS, a gente vai ter um time à disposição aí para você conseguir aumentar seus percentuais de resolução, mas entre em contato com o time que eles com certeza conseguem te direcionar, tá? Então vamos lá. O Magno, ele perguntou se foi muito bacana, mas tudo isso foi dado o conteúdo para o OS primeiramente ou ele pegou de fora essas informações? Magna, perdão, Magna. É, Magna, eu acabei de mostrar que a partir ali do mês de novembro a gente vai passar a dar acesso antecipado exatamente ao ponto de buscar externamente, tá? Essas conversas, esses contextos. Então, a resposta para a tua pergunta é sim. Ele pegou dos conhecimentos que ele já tem, mas ele também foi buscar externamente, tá? Essas informações. É bem legal. O Davi perguntou: vocês disponibilizaram acesso à API para o webhook também, para que a gente possa ter nossos próprios agentes de AI? Davi, o Rubio mostrou agora mais cedo o recurso do bot chamado Connect ao outro sistema. Você pode chamar a API que você quiser naquele contexto,
a resposta dessa API pode ser armazenada dentro do Okta para ser utilizada como resposta para o cliente. Qual é o problema de fazer isso? O WOS, ele sabe interpretar não só uma, mas várias mensagens do cliente, agrupar todas elas em uma e mandar para a AI responder. O WOS Agente lê imagem, o WOS Agente ele escuta áudio e o WOS Agente ele sabe responder cada tipo de pergunta, seja uma mensagem natural, uma pergunta complexa, a partir da base de conhecimento do seu próprio Octadesk. Então, talvez esse seja um mecanismo que vai facilitar a tua vida para você não ficar dando manutenção em algo que você não vai controlar o uso por dentro do Octadesk e perder todo esse restante de itens, tá? Beleza, seguimos aqui. O Gabriel, ele perguntou o seguinte: existe alguma limitação ao associar um link de site? Em alguns testes que fiz, ele busca apenas informação de cabeçalho. Não deve existir, Gabriel, nenhuma limitação para você colocar o seu site, porém, se o seu site ele tem interações, cliques que abrem modais com outras informações, pode ser que o processamento do teu site não tenha sido feito da maneira adequada, mas se você chamar o nosso suporte, de fato eles conseguem te ajudar com isso também. Beleza? Show! Gente, passou o nosso tempo, tem um monte de perguntas. Eu preciso fazer um último alinhamento aqui com vocês, então eu vou compartilhar minha tela, vou falar do último comunicado que nós temos e a gente vai pegar todas essas perguntas, a gente monta o material e compartilha com todo mundo, tá? Então, 2 contextos importantes, 3 na verdade. Eu tenho mais um pedido para fazer, mais um convite para fazer. Quando terminar, vocês vão receber um NPS, ou seja, um feedback que vocês podem nos dar aqui da live para entender como a gente melhora. E por último, o terceiro, a gente vai pegar o restante das perguntas, vai compilar e vai gerar as respostas para compartilhar com todo mundo, tá bom? Então, vou compartilhar mais uma vez a minha tela e vou pedir para que vocês, primeiro, façam parte da nossa comunidade. Tem clientes reais da Octadesk todos os dias compartilhando boas práticas lá. Mas, principalmente, eu gostaria de pedir que vocês fizessem o voto na Octadesk para o prêmio Reclame Aqui. Galera, a Octadesk é a empresa de melhor nota de todo o segmento de atendimento e nós fomos indicados ao prêmio Reclame Aqui, tá? É muito importante para a Octadesk receber o seu voto na categoria software. A gente está muito empolgado de ter sido indicado. Para nós é um exímio trabalho que todo o time Octadesk vem fazendo para atender as empresas, a fazer com que a gente atenda aos clientes como eles gostariam de ser atendidos. E a gente queria muito a ajuda de vocês para conquistar votos para que a gente, além de indicado, saia campeão, tá? Então, galera, convidei vocês para a comunidade, convidei vocês para votarem no Prêmio Reclame Aqui, da Octadesk na categoria de software de atendimento, e queria muito agradecer todo mundo por ter ficado até o final. Esse Octa na prática foi super maneiro, a gente tem bastante dúvida para responder. Espero muito que vocês votem na Octadesk aqui para o Prêmio Reclame Aqui e que vocês nos deem feedbacks para que a gente melhore ainda mais o que é o Octa na prática, tanto para vocês quanto para os nossos clientes. Rubio, algum outro ponto? Sim, Roger, se puder voltar até ali na apresentação e voltar um slide. Só um spoiler, a gente está adiantando o próximo Ampla na Prática. Normalmente a gente faz no último, perto do dia 23 ali, é sempre a penúltima sexta-feira, a última sexta-feira, a última quinta-feira ali do mês. A gente está adiantando a do mês que vem, porque a gente sabe que mês que vem é Black. Então, no dia 6 do 11 às 2, vai estar eu e o Luiz, que é nosso gerente de CS aqui, para falar muito sobre a automação, performance no time e muito para ajudar também, tirar dúvidas aí para a Black. Então, cara, tá com dúvida, tá com problema, esse vai ser um momento aí para a gente conversar. Vai ser talvez um pouco diferente do que a gente tem feito dos Octans na práticas é, mais atuais que a gente traz, algum tema específico, esse ser um pouco mais direcionado aí para as preparações. E a gente está fazendo isso antecipadamente, beleza? Boa, boa. Então, galera, obrigado. Votem no Octadesk. Uma ótima tarde para vocês e até mais. Valeu!
Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.